Ok, minha gente, já de volta e esse nosso bate-papo com hoje, essa semana agora, os candidatos a vice-prefeito na próxima eleição e começando hoje por sorteio, que a gente fez na segunda-feira da semana passada, hoje Rico Portilho, e eu quando fui para o comercial já deixei aqui mais um gancho para a gente voltar para o interior, né? Onde é o grande produtor de toda a região, e eu falei aqui que há 6, 7 anos atrás foi o maior produtor de folhagem da região, mas de todo o estado do Rio, em tonelagem. Porém, a gente não tem batata, não tem abóbora em quantidade para botar em tonelagem. A maioria são verduras, né? Que a gente vende muito. E o pocã, né? Danado pocã, que todo mundo consome o pocã de Teresópolis. É verdade. Eu tenho tido um grande orgulho e aí uma oportunidade de conhecer mais agora o interior. E o Mário tem me levado, o Tricano tem me levado a conhecer os amigos dele do interior, que são muitos. Então nós entramos de casa em casa, falamos com todo mundo, falamos com o produtor, falamos com as famílias, com as mulheres, enfim. Excesso de café faz mal, hein? Eu tenho tomado café sem açúcar. Ao que você chega, você tem que tomar um cafezinho, né? Tomo café, como um bolinho, e a gente tem sido muito bem recebido. E quando eu falo de gratidão é por causa disso. Eu não conheci o interior, e tenho humildade para dizer, da forma como eu tenho conhecido hoje. E o Tricano tem me levado a conhecer as necessidades, mas, acima de tudo, Carracena, conhecer as pessoas. E é muito bom a gente ter a oportunidade de conhecer gente, né? A gente amadurece muito. A maturidade de conhecer pessoas e abraçar e ter esse acolhimento faz muito sentido. Quando você fala de escoamento de produção, é muito interessante isso, porque eu vou voltar na mesma ideia que a gente falou lá do turismo também, segue o mesmo princípio, né? As estradas são destruídas. Às vezes eu encontrei alguns adesivos ainda antigos que estava escrito Rei do Asfalto. Eu perguntei, quem é o Rei do Asfalto aqui? Aí eu falei, não, o Rei do Asfalto é o Tricano, foi o cara que mais asfaltou na história do interior. Então, assim, e esse Rei do Asfalto vai voltar para fazer ainda mais do que já fez. Então, ter uma estrada, o acesso de qualidade, menos ônibus quebrado, menos manutenção. Olha quanto deve custar, e eu não tenho ideia, mas não deve ser barato, um caminhão de transporte pesado que quebra uma suspensão, que fura um pneu, não é isso? Então, assim, em virtude, com o problema do problema do asfaltamento, buracos na pista. Uma outra coisa importante, e aí não precisa ser técnico para avaliar, só precisa ser um observador, as estruturas, por exemplo, os caminhões que tinham um porte maior, que eram maiores, que eram menores na época, agora são maiores. E aí eu, passando lá com o Tricano, vejo umas pontes ainda muito estreitas, muito pequenas, que agarram, o cara não consegue fazer a volta direito. Também é um transtorno. Então é melhorar as pontes do interior e também sinalização, tá? A gente tem visto aí, você do Diário aqui fala o tempo inteiro sobre o número de acidentes que acontecem no interior, infelizmente, a grande maioria delas envolvendo... Mas na cidade também. Envolvendo garotos, isso, na cidade, no interior, e por talvez em alguns momentos, por falta de sinalização. Então, assim, melhorando isso, e aí eu tenho uma coisa muito interessante, que eu estou aprendendo também, o produtor rural, o homem, a mulher, a família do interior, eles exigem muito pouco, cara. É o mínimo que tem que ser feito, é o mínimo. Então, assim, mas eu acredito que a gente vai fazer não só o mínimo, vamos fazer muito mais, porque esse povo do interior merece muito, entendeu? Então, é sobre isso. Mas o filho do produtor rural, ele está largando a terra, ele está vindo para cá. E ele existe quer um ser êxodo, advogado, quer ser médico, já não quer mais ficar na terra. Existe um êxodo, e na verdade, já conversei com alguns produtores sobre isso, muitos filhos querem vir, inclusive, para a cidade, ou até sair da cidade e fazer outras coisas. Exatamente. Ele, na cabeça dele, assim, poxa, meu pai já sofreu tanto, minha mãe já sofreu tanto, eu não quero sofrer também. Entende? E aí vai fazer outras atividades, vai ter outras atividades. Por isso que é importante a gente formar e trazer treinamentos para poder valorizar primeiro essa questão da educação do homem do campo no sentido de melhorar a sua produção. Como é que ele vai melhorar as questões de logística, as questões financeiras, de que forma que um filho, por exemplo, de um produtor, que de repente é bom em finanças, ele pode ajudar na produção e no crescimento como um empreendedor, como um negócio, entende? Então não é só a questão do plantio. Enfim, eu acho que é um caminho que a gente tem que fazer
Mas para esse caminho, o mais importante é a caminhada, é a gente caminhar junto, é a gente fazer isso junto, é aprender isso junto, entende? E eu estou muito disposto a isso. Entender melhor, a cada dia mais, entender, respeitar e fazer junto. Tá, a gente falou do trânsito, do movimento de caminhões que vem para cá, a gente já vai cair num outro problema. O trânsito. O trânsito, a mobilidade urbana, que nessa cadeira que você está aí, o prefeito Vinícius por 3 vezes falou para mim, vou fazer o projeto de mobilidade urbana. E não aconteceu hoje esse caos que está aí. Mais uma vez eu vou trazer como referência algumas coisas que são do governo Tricano. Quando fala de mobilidade urbana, a gente está falando também de acessibilidade. Foram construídas mais de 400 rampas de acesso na cidade num período que nem se falava disso. A gente está falando hoje, trazendo para hoje, questões, por exemplo, como cidades inteligentes. O modelo de cidade inteligente, onde os semáforos têm a inteligência artificial e são semáforos inteligentes que calculam a volumetria do número de volumes de carros seguido por hora, você tem as frações para poder abrir e fechar de acordo com a movimentação do trânsito. A gente está falando aí do crescimento, por exemplo, e aí questões educacionais que a gente precisa trabalhar. Não é um problema só de Teresópolis, é um problema acho que na grande maioria das cidades do Brasil. Pra você ter uma ideia, antes a gente teve uma fase da vida ali que os carros eram menores. E agora a gente está voltando para uma fase de carros maiores. Os SUVs são os carros mais vendidos. Sendo proibido na Europa, tá? Exatamente. São os carros mais vendidos hoje no Brasil, são os SUVs que chegam a ter 5 e pouco, 5,20, 5,30 metros de comprimento. As picapes também estão voltando. E tudo bem, todo mundo pode ter. Mas a questão é que esse volume de carros também. Paralelo a isso, a gente está falando de mobilidade urbana, a gente tem que considerar a questão dos ônibus. Os ônibus andam vazios, porque alguns deles hoje estão andando mais de Uber ou andam com seus carros próprios. Tal. E a gente está falando da gratuidade, que é um outro assunto que depois você vai falar sobre. A gente pode falar sobre isso com mais tempo, porque a gente precisa voltar a processos culturais que estimulem pessoas a usar o transporte público também. Entende? É um conjunto, é um amaranhado, não é uma coisa só, mas são várias coisas que precisam ser, primeiro, estudadas tecnicamente, porque não dá mais para a gente ter coisa de chutômetro. Vão fazer do jeito que eu acho que tem que fazer, e aí fecha a rua aqui, abre aqui, fecha lá, e aí vai no chutômetro, no final das coisas não vai para lugar nenhum. A gente precisa ter acompanhamento técnico para poder fazer com responsabilidade e não agredir as pessoas. No final de tudo, nosso pensamento, Carracena, tem que estar nas pessoas. O melhor resultado das pessoas é o melhor resultado para todo mundo. Tá, de certa maneira, eu vou te fazer um desafio, porque eu quero falar de indústrias. Uhum. E eu vou entrar numa área que você conhece bastante, mas é uma opinião minha. Uhum. E o programa Hélio Carracena não seria o programa Hélio Carracena se eu não desse minhas opiniões. Por então, favor, é meu. É isso. Eu não vejo... As pessoas falam muito em indústrias em Teresópolis. Tem que trazer indústria para cá. Mas indústria de quê? Você vai ter uma nova Sudantex, nós estamos a 100 quilômetros da Dutra, a 100 quilômetros do Cais do Porto, com uma serra com 17 quilômetros. Problema para caminhão. Então é muito longe. Você fazer indústria em Rio Bonito é mais próximo. Então, que tipo de indústria a gente traria para Teresópolis? Indústria de móveis? Não, eu acho que, por exemplo, a resposta já está na própria cidade. Nós temos uma empresa hoje que tem mais de 2.800, uma indústria limpa. Tá. Uma indústria de tecnologia limpa, a Alterdata, que inclusive foi estimulada a crescer, que ela era de Petrópolis, e por um incentivo fiscal do prefeito Mário Tricano à época, trouxe e estimulou e incentivou o crescimento de hoje de uma empresa que é referência no Brasil todo. Então, assim, a gente está falando aí de movimentos gamers, de movimentos de esporte, de movimentos de robótica. A gente tem que trazer para cá, porque nós temos uma faculdade que joga para fora o tempo inteiro pessoas com qualidades técnicas para poder fazer isso. A gente está falando de movimentos envolvidos com a tecnologia que fazem muito mais sentido hoje para a gente, pelo comportamento não só turístico, mas ecológico que a cidade de Teresópolis tem como característica, que, se a gente está falando de limpar Rio, eu vou trazer outra indústria que isso polui o Rio. Se a gente tem condição de estimular uma criança, um adolescente a entrar nesse novo modelo de mercado, que é o mercado de intelectual de tecnologia, entende? Então, eu acho que a gente não pode ir para trás, a gente tem que olhar para frente.
E olhar para frente as novas possibilidades das novas indústrias limpas ligadas à tecnologia. E isso faz muito sentido para a gente. Seria o grande lance para Teresópolis. Seria um grande lance. Por isso que eu te falei, Nós já estamos área... trazendo, por exemplo, modelos e estudos. Estamos estudando, por exemplo, os eventos de gamers, por exemplo, inclusive vai ter um agora no Rio Centro, com mais de 180 mil pessoas. Movimentam bilhões de reais. Então, assim, a gente está falando de movimentos que geram emprego e qualificam empregos, por exemplo. Tem adolescentes que se formam, que fazem robótica, que estudam programação. Hoje nós temos um problema com programadores, não só na cidade de Teresópolis, mas em qualquer lugar. Não se tem programador. Tem programadores hoje que trabalham para o mundo inteiro. Mas aí faria o quê? Daria incentivo para esses caras virem, para essas indústrias virem para cá? A gente tem que dar. Primeiro tem que formar pessoas e a gente já tem feito isso. Por exemplo, a gente, como eu te falei, hoje a FESO forma aqui TIs pra caramba. E a gente tem muitas pessoas que acabam fazendo também, estudando paralelo a isso, porque viu que é uma tendência de mercado. Então, se tem essa tendência de mercado, a gente tem que estimular empresas para cá. E quando eu falo Alterdata, que é a maior referência, nós temos várias outras startups montadas em Teresópolis que estão conectadas a isso, que estão conectadas a esse novo modelo. Incentivo, estímulo, apoio e entender que Teresópolis deve ser esse modelo para empreender. Inclusive, na tua área, são empresas que poderiam ser criadas em Teresópolis, até vindo de fora, muito, pô. E assim, e são empresas que elas trabalham aqui eu tenho clientes no Brasil todo. Eu poderia, por exemplo, eu tenho um núcleo em outro lugar, em Campinas, né? A gente tem um núcleo da Agência 1 em Campinas. A gente poderia ir para lá, mas eu emprego aqui. São quase 50 funcionários. Eu ia te perguntar, quantos funcionários Hoje, você tem? quase 50 funcionários. Na pandemia, nós nos mantemos lá acesos, sem mandar um funcionário embora. Quer dizer, 5 empresas do tamanho da sua, porque vocês não fazem concorrência. Não. É quem tiver um projeto melhor, né? Não existe, assim, na sua área. Na minha cabeça, Carracena, não existe concorrência para quem é referência. A gente precisa ser referência. Não existe concorrência para o diário. Por quê? Porque ela é referência. Entende? Então, não existe concorrência para o Carracena. Por quê? Porque o Carracena é referência. 40 anos fazendo bem feito o que faz. Então, tudo que a gente precisa ter são empresários, empreendedores que busquem ser referência. E aí, quando você busca ser referência, você vai ensinar os outros. Eu ensino, a gente abre de vez em quando turmas para ensinar publicidade, marketing, gerenciamento de conta. A gente usa as nossas ferramentas que a gente tem para poder ensinar pessoas, para formar, para qualificar pessoas, porque elas são importantes. Mas, Rico, e se essa pessoa virar seu concorrente? Não tem problema. Entende? Olha só, eu tenho várias pessoas aqui, olha só quanta gente participando do programa. Eu não posso entrar nisso aqui, nas perguntas que me fazem aqui, eu falei no início do programa, senão eu não falo com eles. Se eu ficar lendo aqui, eu não vou falar com a pessoa que está aqui. Então, hoje, o Rico também, a tua assessoria, pode entrar aqui e conversar com essas pessoas depois, né? Pode à vontade. E o pessoal lá da produção, eles estão vendo as perguntas lá. Legal. Se tiver alguma coisa que seja importante, eles me passam, mas a gente entrou a gente falou de praticamente de tudo. Né? E agora a pergunta final para ele, né? Primeiro eu quero te agradecer muito. Te agradeço. Tive um enorme presente a receber aqui. Que bom. Tá? Que bom. Muito bom mesmo. E queria que depois você viesse mais vezes aqui para a gente fazer o bate-papo. Eu queria primeiro também aproveitar e te presentear. Em 2004 eu escrevi um livro. Eu dei o meu último livro que eu tinha dado de presente para a dona Beth Tricano em uma reunião. E esse daqui era o meu mesmo pessoal. Só tenho esse exemplar. Mas eu quero dar para você de presente. Esse livro eu escrevi em 2004. Fala muito, chamado O Segredo da Montanha. É um livro que fala sobre espiritualidade, mas acima de tudo fala de uma cidade até... É importante eu falar disso porque tem coisas que eu estou vivendo hoje que eu escrevi em 2004. E eu queria te presentear com esse livro. Para mim é uma honra poder te entregar em mãos. A segunda coisa é que a minha filha, ela fez um desenho antes de eu sair de casa e eu queria te mostrar, cara. Ela fez um coração aqui azul com o número 11. E aí eu falei que ia no Carracena. Aí o que ela fez? Ela fez um desenho aqui embaixo de um carro com a mão assim. Tipo, carro a cena. Eu falei assim, não, cara. Não. Aí ela mandou te entregar. Mas eu quero. E cara, carinhoso. Se você for na minha casa, você vai ver, ao longo desses 40 anos,
Eu tenho tanta coisa, um chaveiro, eu tenho uma caneta. É legal que me esse deram, carinho, né? Escrito, mas meu nome é errado. Né? Tá lá em cima. Eu tenho tudo, cara. Eu tenho uma sala mais fechada de coisas. Que coisa Entre boa. troféus e diplomas, tem mais de 200. A história, realmente é bonita a história. Muito coisa obrigado. boa. E vai para lá. Pô, Tá? Vai para lá. Obrigado, Isso obrigado. Aqui vai para o meu lado do meu livro. e só vou ler, gratidão, só vou ler. alegria. E vamos fazer um trabalho com um sorriso no rosto, com verdade, com princípios, sem euforia e sem... Embora você tenha falado quase que dele o tempo inteiro, mas eu não posso deixar de fazer essa pergunta, é a última pergunta, Por favor. que o nosso tempo já esgotou. Por que Mário Tricano? Porque é de verdade. Porque é amigo. Porque enxerga o povo antes de enxergar a si mesmo. Mário Tricano é uma pessoa que eu confio. E aí, se eu tivesse até que fazer esse encerramento, já indo para o encerramento... Não, agora é contigo, para é? fechar. Já indo para o encerramento, por que Mário Tricano, né? Vou encerrar com isso. Por que Mário Tricano? Tá bom. Porque a gente precisa voltar na cidade a fazer isso aqui, ó, fazer o T. T de trabalho, T de transparência, T de turismo, T de tecnologia, T de todos, T de Tricano. E no dia 11, eu espero fazer esse T de Tricano para poder voltar junto com ele, fazer essa cidade sorrir de novo. No dia 6. No dia 6, né? No dia 11 é o que tem que apertar, né? No dia 6 de outubro, fazer essa cidade sorrir de novo. Muito obrigado, Carracena. Muito obrigado à minha esposa, ao Tricano que está aqui, aos amigos. Obrigado a você que está aí em casa. Que Deus abençoe a sua casa, a sua família. Que você tenha muita maturidade nessas eleições. Que abençoe o povo dessa cidade tão bonita. E pode contar comigo. Estou aqui. Eu já devia ter feito isso há muito mais tempo, muito mais. Antes do período de eleição, já devia ter feito isso. Tainá, eu quero você aqui no programa, eu preciso. Posso chamar ela aqui rapidinho? Vem cá, vou furar isso, vou furar a bolha. Pode, Furei a por bolha, favor. furei a bolha, furei a bolha. Senta aqui, senta aqui, senta aqui. Rapidinho, só para encerrar. Aí, ó. A Tainá, gente, deixa eu falar, eu não sei quanto tempo tem isso, né? Também se for falar é feio. Mas a Tainá já cantou no meu programa. Já cantou, né? Já. É sempre uma honra estar aqui. E a carreira? A carreira estagnou hoje, a empresa É por causa da empresa, né? tomou todo o meu tempo. E eu amo fazer aquilo lá. Então, na verdade, eu falo que a vida são ciclos, né? E eu cumpri durante quase 14 anos o ciclo vivendo da música, para a música, intensamente. E hoje eu vivo intensamente a uma agência e também o projeto de marketing político do Rico, acompanhando eles. E eu faço isso com muito amor também. Então, na verdade, o amor continuou. Só mudou aonde eu aloco ele. O amor pela música é eterno também. Você reparou que tem T de Tainá, né? Agora, eu sei que ela está filmando ali, mas eu queria que ela desse um pulinho aqui também. Vem cá. Né? Porque tá muito legal isso aqui. Essa é minha filhota. É a filha, né? São 4 filhos. Aham. 4 filhos. Fala mais aqui. Tem o Pedro tem 27 anos. Aí eu tenho a Sara, de 21, tem o Theo, de 13, e a Belinha, que fez o desenho, de 8 anos. Vocês vão ver, depois eu vou mostrar para vocês para onde vai isso aqui. Tá? Fechadíssimo. Obrigada. Vamos ver no programa? Vamos ver? Claro. Vai Então ser tá. uma honra. Gente, vamos pro comercial. Rico, obrigado, irmão. Vamos pro comercial. Daqui a pouco a gente volta com notícias até o final do programa. Ainda tem muita notícia. Vamos embora pro comercial, a gente volta já. Valeu, obrigado.